E aí, pessoal, mais um jogo falado no ar. Eu sou Eduardo Jardim e hoje para falar do fico de Ângelo, né? O Ângelo que decidiu não aceitar a proposta do Flamengo, vai ficar no Santos. Não quis mudar de clube agora, principalmente mudar para um clube do Brasil, né? E vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Vou primeiro ler a notícia aqui do Bruno Gilfrida, né, do Globo Esporte, falando aqui, ele foi o primeiro a publicar, né, que o Ângelo fez a recusa dessa oferta. Tá aqui, começaram, já passar um pouquinho para baixo, né? Começaram as conversas, o Flamengo fez uma proposta por 9 milhões de euros, prometendo mais 20% de uma futura venda, o Santos recusou. A pedido do Vitor Pereira, seguiu em busca de um acordo por Ângelo. Nos últimos dias, fez uma nova oferta de 12 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor seria dividido em duas parcelas, uma agora e outra em dezembro. O Santos gostou, viu como uma boa possibilidade, por entender que o Ângelo valia, o valor de mercado seria os 24 milhões de euros, que aí o Flamengo pagando os 12 por 50%, né, o valuation, né, seria os 24 milhões. E apesar de o Santos acreditar que isso era um bom negócio, vender Ângelo agora, o jogador não concordou. O garoto de apenas 18 anos entende que apesar da proposta do Flamengo ser boa financeiramente e um desafio para a sua carreira, o caminho para a Europa ficaria mais longo. Nesta sexta, então, o staff de Ângelo avisou ao Flamengo que o garoto seguirá na Vila Belmiro. Depois o Ângelo postou uma nota já, né, falando que ia ficar. Eu vou ler também aqui. Quero agradecer ao Clube de Regatas Flamengo, ao Clube de Regatas do Flamengo, perdão, e aos seus dirigentes, a sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto de ciclo que está acertado com o Santos e quero honrar minha palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e à nossa fantástica torcida que pode ter certeza que nós estamos juntos. Talvez isso não seja uma constante no futebol, mas pela educação que tive dos meus pais, vou seguir com a minha palavra. Foi dessa maneira que aprendi em casa, mesmo saindo muito cedo e enfrentando muitas dificuldades para jogar no Santos. Clube pelo qual terei eterna gratidão por tudo que me proporcionou desde o início. Ao longo dessa minha trajetória, tive obstáculos para realizar o sonho de ser jogador profissional. Por isso digo que a dedicação e empenho da minha parte não queriam faltar para superar qualquer fato ou adversidade. Externei aos meus pais o meu desejo de permanecer no Santos e seguir esse ciclo ao qual entendo que eu posso contribuir ao lado dos meus companheiros e junto atender os objetivos. Tá aí. Eu também, só conferir se está funcionando. Eu também entendo que ele tinha que ficar. Eu acho que se era para ter vendido o Ângelo, era para ter vendido no começo do ano para o Nottingham Forest. Por mais que a proposta fosse parcelada, eram 6 milhões de euros a mais, é bastante dinheiro a mais. E não é nem só isso a questão de valor, né? Tem outra questão que é você. Já foi muito comentado isso, né? Mas como eu não tinha falado aqui, então você, quando você começa a vender um jogador dentro do mercado interno para um rival direto, claro, hoje dentro de campo o Santos e o Flamengo não são rivais porque o Flamengo está muito acima, mas um rival, eu digo historicamente, um time que o Santos sempre disputou ali, tanto o Flamengo quanto o Santos sempre decidiram já muitos campeonatos, muitos títulos importantes, Brasileirão de 83, Rio-São Paulo, enfim. Então, quando você começa vendendo para um rival assim direto, acho que é um símbolo de um apequenamento que, que, que fica complicado de defender, de entender também, né? E a torcida não tem obrigação nenhuma de entender e nem iria. E para mim, por exemplo, falando, eu sou torcedor, claro, mas falando como lado do jornalista mesmo, que eu também sou profissional, claro, eu falo sobre o Santos de forma profissional aqui no Esporte pro Esporte, de outros clubes também, com maior respeito. Eu também não vejo sentido nessa negociação, porque você iria vender um ativo que vale muito mais, que pode chegar no meio do ano e ser vendido por muito mais. Se o Ângelo fizer 6 boas partidas, mais para perto do. Vamos falar assim, 6 boas partidas no Campeonato Brasileiro, com certeza ele vai ser vendido para a Europa por muito mais. Ele tem 18 anos ainda, ele é muito jovem, ele é um talento imenso, é um dos destaques das seleções de base do Brasil, sempre foi. Subiu para o Santos precocemente, foi pulando etapas, enfim, a gente sabe. Mas ele é muito talentoso, ele é muito talentoso. Precisa melhorar alguns pontos, principalmente a finalização, é verdade. Tomada de decisão, às vezes, também. Mas é um driblador, assim, absurdo, é um jogador inteligente, tem bom passe. Não é à toa que foi líder de assistência do Santos ano passado. Então, eu acho que não fazia sentido você vender para o mercado interno, a não ser que fosse pela multa, o valor bem acima. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a multa dele é 30 milhões de euros para o mercado interno. Eu não tenho certeza, eu acho que é isso. Só se fosse pela multa, senão não tem sentido nenhum. É você desrespeitar a instituição, desrespeitar a torcida. Por mais que tenha muita gente que queria que ele fosse vendido,
Eu não entendo como um bom negócio, não. E você tem que entender também que você vai pegar esse dinheiro. São 12 milhões de euros, dá mais ou menos aí, deixa eu ver até aqui na matéria, você está falando, 66 milhões de reais. Fala-se que o Santos queria contratar até 6 jogadores. Que patamar vão ser esses jogadores dividindo? Seria 11 milhões para cada jogador. Para o Santos comprar, vamos supor. Não vai chegar um jogador para decidir, gente. Por 11 milhões não chega. No máximo você vai arrumar aí um bom jogador, enfim. E mesmo assim, vocês confiam nessa diretoria? Eu não. Eu não sei se eu confio mais no Falcão para ele receber um dinheiro. Claro, não ele, o Santos receber, entregar na mão dele para ele contratar. 66 milhões? Eu não confio, não. Não acho uma boa. Eu acho que o Ângelo tem que ficar. Tem que melhorar, é verdade. Tem que ser cobrado, é claro. Mas ele demonstra vontade de ficar. Demonstra vontade de melhorar e de jogar pelo Santos. Que tem muita gente, principalmente os mais experientes, que parecem não demonstrar. E certamente no meio do ano ele pode ser vendido por um valor maior. Mas aí é que tá também. O entorno dele precisa ajudar. Não adianta jogar o menino na arena e falar, vai, derrota o Leão aí. É complicado, né? Tem que ter um time bem montado, tem que ter peças ali que melhorem, tem que ter peças que ajudem ele pelo lado direito. Enfim. Estou aqui com a matéria da UOL também aberta do Lucas Mussetti. Tem alguns pontos, né? Ângelo nunca esteve convicto em trocar de time no Brasil. Seu planejamento de carreira sempre foi voltado a atuar no exterior depois do Santos. Perfeito. O presidente Andrés Rueda havia aceitado a proposta, queria saída, mas entendeu a opção de Ângelo. Publicamente ele falará que sempre quis a permanência. Padrão, né? Cadê o Rueda? Não aparece. Para falar com o torcedor, para dar explicação para o torcedor, para pedir desculpa para o torcedor. Outro fator que pesou contra a negociação foi a forma como o Santos tratou com o Flamengo. As tratativas foram conduzidas por um intermediário e Marisa Alija, empresária de Ângelo. Só foi acionada após quase 2 meses. Ela teve uma discussão, né, com o Vene Casagrande, jornalista que cobre o Flamengo. Inclusive até achei ele um pouco desrespeitoso com ela, mas enfim. E a Marisa reclamou, falou que não tinha nada, enfim. Acabou que não tinha nada definido, né? E acabou que não foi definido mesmo. Ângelo agora tentará retomar a boa fase do Santos. Na classificação de ontem contra o Iguatu, ele entrou no segundo tempo e deu assistência para Marcos Leonardo fechar o placar na Vila Belmiro. Por 3-0, ele deu assistência para o Marcos Leonardo. Então, enfim, eu acho que era um apequenamento que a diretoria tentou, forçou para fazer e não conseguiu. A responsabilidade de não acontecer isso foi de um menino de 18 anos que demonstra que é santista, que quer ficar aqui. E essa parte do ser santista nem me incomoda tanto, se ele é ou não é, enfim, de verdade. O que importa é que ele demonstra vontade de jogar aqui, fez força para ficar, e eu acho que ele pode render muito mais. Que no meio do ano ele chegue uma nova proposta do Newcastle por 15 milhões, por exemplo, vamos supor, já é mais dinheiro, e com certeza o Newcastle paga isso. O Nottingham Forest, aqui o Newcastle também chegou a procurar o Ângelo, né? Acho que não teve proposta oficial, mas chegou a sondar, então é preferível. O menino vai se desenvolver na Europa, o Santos pega um dinheiro e não reforça um rival. É complicado. Reforçar um rival não faz sentido nenhum, não entra na minha cabeça, não dá. Não consigo de verdade entender. A não ser que fosse pelo valor da multa cheia, senão não tem sentido nenhum. E repito, se o dinheiro entrasse e fosse entregue na mão do Falcão atualmente, do Rueda, iam vir jogadores para resolver? Iam vir jogadores capazes de mudar o patamar dessa equipe? Eu acho que não. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta aí o que você achou disso e se inscreve no canal. Valeu!